Bom dia, irmãos. Quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor e é um gosto estar convosco. Convido-vos então a abrirem as vossas Bíblias novamente no livro dos Atos. Parece que na sexta-feira já estiveram a olhar para este livro, mas a leitura de hoje é no livro dos Atos 5, capítulo 9. E o texto inicia no versículo 32 e até ao final do capítulo, ou seja, versículo 43. Portanto, 9, 32 a 43. A ideia que queremos meditar esta manhã, meditando neste texto, é que a presença viva de Jesus na Igreja, ela muda ou molda a forma como a Igreja vê, confia e cumpre a sua missão. Se Jesus está presente na sua Igreja, então a forma como a Igreja vê, confia e cumpre a sua missão, ela é alterada, é mudada e é transformada. Eu creio que grande parte dos irmãos estão conscientes desta realidade. Quando nós nos casamos, há muitas arestas a limar, não é? Entre o casal, entre marido e esposa. E lá em casa nós estamos quase a fazer 15 anos, portanto lá para agosto fazemos 15 anos de casados e ainda existem muitas arestas a limar, certo? Quem é mais experiente nestas andanças sabe que ainda há muito caminho a percorrer. Dos aspectos que ainda temos que limar é quando estamos a ver uma série. Portanto, nós estamos a ver a série vai para estamos a chegar ao fim do episódio e normalmente as séries, no fim do episódio, cresce a expectativa e o episódio termina mesmo quando apetece ver mais, não é? Cria aquela sensação de que... E então acontece a diferença entre os dois. Eu digo, não vamos ver porque não vamos ver o episódio todo. Eu para ver tenho que ver do início ao fim. E a Daniela diz, não, vamos só ver 10 minutos do episódio seguinte. Então temos ainda não conseguimos acertar isto. Mas, como os irmãos sabem também, num casamento saudável, normalmente o melhor é seguir a opinião da esposa. E então nós agora vemos metade do episódio até à outra metade do episódio e todos os dias assim, não é? Para não ficar o suspense ali. Falo de uma série que podia falar de um livro, da leitura de um livro. Nós estamos a ler um capítulo de um livro e acaba naquela expectativa e nós queremos ver ou ler o próximo capítulo. Agora eu queria que nós, pegando nesta ideia, que imaginássemos o seguinte. Imaginemos que estamos a fazer isto, ou a ver uma série, ou a ler o capítulo de um livro, e não cedemos e avançamos para o capítulo seguinte ou para o episódio seguinte, e quando começamos a ver, tudo muda. Tudo muda. A expectativa que foi criada no episódio ou no capítulo, o enredo, a história, as personagens, nós passamos para o próximo e quando começamos a ver ou a ler, as coisas já não são mais as mesmas. A personagem principal mudou, a história mudou, o enredo mudou, tudo mudou. Como é que nos sentiríamos? Qual seria a nossa sensação? A primeira coisa que nós tentaríamos ver é se estávamos a ver a mesma série. Há uma coisa que estava errada. As nossas expectativas seriam goradas. Portanto, nós olharíamos para este momento e diríamos que alguma coisa aqui não está muito bem. Os Evangelhos contam-nos a história de Jesus, não é? O seu ministério, a forma como ele vive, como ele prega, como ele ensina, as maravilhas que ele faz. E nós olhamos para este relato e vemos uma personagem principal. Claramente, Jesus é a personagem principal. E chegamos ao livro dos Atos. E começamos a ler o livro dos Atos. E depois de vermos Jesus vivo nos Evangelhos, depois de vermos Jesus morto nos Evangelhos, depois de vermos Jesus ressuscitado nos Evangelhos, chegamos ao livro dos Atos e no capítulo 1 Jesus ainda está vivo. Jesus ainda está presente. Jesus ainda é visível. Nesse mesmo capítulo, Jesus, por fim, ascende aos céus, deixa esta terra. E eis que podíamos considerar, bem, a partir daqui então as coisas vão mudar. A partir daqui tudo muda. Jesus já não está mais presente, portanto, a personagem principal será outra, certamente. Pedro, Paulo, quem sabe? Tudo vai mudar. Pode ser essa a nossa expectativa. Mas quando começamos a ler o livro dos Atos, há uma coisa que fica patente.
Há uma coisa que é mostrada muito claramente e que o texto quer mostrar e mostra isso de uma forma inequívoca. É que, quando lemos o livro dos Atos, nós continuamos a ver a mesma missão. Quando vemos o livro dos Atos, continuamos a ver o mesmo poder. Continuamos a ver a mesma personagem principal, que é única e que é Jesus Cristo. É isso que o livro dos Atos nos apresenta. A única diferença é que agora ele não age através de si mesmo, das suas palavras, das suas ações, das suas maravilhas, mas ele age através da sua igreja. Mas Jesus continua a ser a única personagem principal do livro dos Atos. Vamos ler então o texto, capítulo 9, iniciando no versículo 32. Passando Pedro por toda a parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem, chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma o teu leito. E ele imediatamente se levantou. E viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter connosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo. E todas as viúvas o cercaram, chorando, mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. E isso tornou conhecido por toda a Jope. E muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Até aqui a leitura do texto. No capítulo 9 de Atos, Jesus não aparece fisicamente no cenário. Jesus não é visto no cenário. Mas tudo o que acontece carrega a sua marca. É neste mesmo capítulo que um homem, na estrada de Damasco, é interrompido por uma voz que diz: Saulo, Saulo, a quem tu persegues? Quem era? Era a voz de Jesus. Neste mesmo capítulo, agora nós vemos Pedro fazer 2 milagres. Jesus não está presente fisicamente, mas a sua identidade é visível claramente. Tudo o que acontece carrega a sua marca, carrega a sua identidade, porque ele continua a agir. Se nós olharmos para estes 2 episódios que acabámos de ler, nós conseguimos fazer uma identificação quase imediata com outros 2 episódios muito semelhantes. E eles não são semelhantes por acaso. Eles não estão escritos de forma semelhante por acaso. Eles estão escritos de uma forma que nos dê claramente a ideia de que os discípulos faziam as coisas que Jesus fazia. Até como Jesus fazia. E o desafio-vos a lermos estes 2 textos, que ficam em João 5 e Marcos 5. Portanto, peço-vos que não percam aqui Atos 9, porque é o nosso texto base, mas vamos ler estes 2 episódios e peço-vos que façam já este exercício, que, relembrando aquilo que já acabámos de ler, consigamos perceber as semelhanças que existem entre estes 2 episódios de Pedro e João 5 e Marcos 5. Iniciando no versículo 1 de João 5. Diz assim o texto: Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água.
Porquanto um anjo descia em certo tempo agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. E estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. E Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Marcos, agora, capítulo 5 também. Iniciando agora no versículo 21. Marcos capítulo 5, versículo 21. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se a seus pés. E insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. E Jesus foi com ele. Versículo 35. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. E chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, e os que choravam e os que pranteavam muito. E ao entrar lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. O livro dos Atos não é apenas a história da igreja primitiva. Não é? Nós olhamos para a igreja e para o livro dos Atos como o padrão da igreja de todas as gerações. Olhamos para este livro como o modelo. Mas o que vemos aqui responde a uma pergunta muito atual. Jesus é uma presença viva na igreja? No livro dos Atos? É. A resposta é fácil de dar. Jesus é uma presença viva na igreja. Transponde para nós. Jesus é uma presença viva na igreja hoje. Jesus é uma presença viva na igreja de Pardilhó. Jesus é uma presença viva na minha vida. Se a resposta a esta pergunta é afirmativa, se a sua presença é notória, é viva, então, o que é que acontece tendo em conta esta realidade? Se Jesus está mesmo presente, realmente presente no meio da sua igreja, se Jesus está mesmo presente na minha vida, o que é que acontece? Quais são os resultados desta realidade? E queria olhar para esta passagem dos Atos e retirar 3 aspectos essenciais desta realidade. E o primeiro é que se Jesus está realmente presente no meio da sua igreja, a primeira coisa que muda é a forma como nós vemos. A primeira coisa a mudar é a nossa visão, é a nossa sensibilidade, é a nossa percepção das coisas. Quando Jesus está presente, a igreja é uma igreja atenta às necessidades do próximo. É uma igreja atenta às necessidades que estão até dentro de si. Porque Ele abre os nossos olhos para essas necessidades. Olhem para o texto, versículo 32 de Atos. O texto começa por dizer que Pedro desceu. Passando Pedro por toda a parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. É claramente uma intenção de Lucas mostrar-nos este movimento de Pedro. Esta ideia clara de que ele está em constante serviço. Ele está disponível para o serviço. Há movimento naquilo que Pedro faz. Há disponibilidade para servir. Há disponibilidade para servir a obra do Senhor. Pedro não está fechado num lugar confortável.
Pedro está em serviço, está a descer por todas as partes. Está em movimento. E é nesse movimento que ele encontra um homem chamado Enéas. Um homem chamado Enéas que estava paralisado há 8 anos, preso a uma cama. Fisicamente debilitado. Fisicamente impossibilitado de ir para onde desejava ir. Mas espiritualmente talvez um homem sem esperança. Um homem sem perspectiva do amanhã, sem perspectiva do futuro. Espiritualmente abatido. E Pedro não passa ao lado. Pedro para, Pedro vê e Pedro considera aquele homem. Considera aquela necessidade, está atento àquela necessidade, é sensível à necessidade deste homem chamado Enéas. Noutra cidade, em Jope, versículo 36, Jope era um antigo porto marítimo, de onde se crê até que seja o lugar de onde Jonas partiu na sua viagem. Jope ficava a cerca de 60 km de Jerusalém e Pedro encontra nesta cidade, não encontra agora uma pessoa viva, mas encontra-se perante uma realidade de uma irmã, Dorcas, Tabita, que significa Dorcas, que não está numa situação como a de Enéas, mas é uma mulher que, sendo conhecida pelas suas obras, pela sua generosidade, morreu. Está morta. E a sua perda é sentida por todos. Reparem que quando Pedro chega ao lugar onde o corpo de Dorcas já está, Lucas é muito claro e Lucas não apressa a narrativa. O texto faz questão de mostrar a dor das viúvas, a dor daquelas pessoas que sentem a perda desta mulher. Todas as viúvas o cercaram. Quando Pedro entra, todas as viúvas o cercaram, chorando, mostrando-lhes as túnicas e os vestidos que Dorcas fizeram enquanto estava com elas. A dor é claramente identificada por Lucas. Fica clara este sentimento de perda, o choro, o cercar Pedro. O texto deixa-nos sentir a perda e a dor destas pessoas. E a presença de Jesus produz atenção, como já vimos. A presença de Jesus traz-nos sensibilidade. Jesus dirigiu-se àquele tanque, lá em Betesda. Um tanque um pouco estranho. Diz-nos o texto que estavam ali uma série de cegos, paralíticos, pessoas com dificuldades, e havia esse tal tanque em que um anjo aparecia, movimentava as águas, é uma coisa assim um bocadinho mística e estranha. Mas estas pessoas estavam ali, depositavam naquele tanque aquela esperança. E Jesus chega perante este homem, perante esta necessidade e diz: queres ser curado? Jesus é sensível e identificando aquele homem. E pergunta-lhe: queres ser curado? Ele diz: Senhor, eu tento chegar ao tanque, mas há sempre alguém que chega antes de mim. Ele era paralítico. Há sempre alguém que chega antes de mim. Mas ele pergunta: queres ser curado? Levanta-te, toma o teu leito e segue. E imediatamente isso aconteceu. Jesus é incomodado por um dos principais da sinagoga, chamado Jairo. Senhor, vem rápido, a minha filha está à morte. A esta altura, Jairo ainda não sabia que a sua filha já tinha morrido, ou a sua filha ainda não tinha morrido nesta altura. E Jesus não questiona, não pergunta, é sensível à dor deste homem e foi com ele. Foi imediatamente com ele. Quando Jesus está presente na igreja, ela torna-se atenta. A igreja torna-se atenta. A igreja vê pessoas. A igreja é sensível às dores das pessoas. É sensível às necessidades das pessoas, sejam elas físicas, sejam elas espirituais. De quem está à nossa volta, de quem está fora da igreja, neste sentido, com quem nós lidamos diariamente. A igreja sente estas necessidades, mas também dentro. Também há necessidades aqui. Também há muitas necessidades físicas aqui. Também há muitas necessidades espirituais aqui. E uma igreja onde Jesus está presente é sensível a essas necessidades. É sensível a essas dores. Preocupa-se com elas. Está atenta. Portanto, uma igreja, de acordo com o propósito de Deus, não é tanto uma igreja ocupada, mas é uma igreja atenta, que sabe parar diante da dor, que sabe parar diante da necessidade. Portanto, a aplicação é muito rápida de fazer para nós. Que necessidades nós estamos a deixar de ver por estarmos demasiado apressados?
demasiado ocupados, demasiado atentos, demasiado ocupados com aquilo que se calhar não devíamos estar ocupados. Quantas necessidades certamente estão a passar à nossa frente, aos nossos olhos, e nós não estamos sensíveis a elas. Quer seja com quem lidamos diariamente, como já dissemos, quer seja aqui, dentro da igreja. Se Jesus está na nossa vida, se Jesus está nesta igreja, se Jesus é uma presença viva na igreja, as necessidades têm de ser facilmente reconhecidas por nós. Tem de ser imediato. Tem de ser uma coisa que brota de uma forma imediata. Mas, irmãos, deixem-me dizer-vos que ver a necessidade pode não ser suficiente. Pode não ser suficiente eu só ver a necessidade. Se eu olhar para ela e disser, ou considerar, que ela é grande demais para Deus resolver. Isto parece uma coisa um bocado estranha. Nós, como filhos de Deus, dizermos que há uma coisa demasiado grande para Deus resolver. Mas ver a necessidade é bom, vem do facto de Jesus estar presente em nós, mas pode não ser suficiente se nós olharmos para ela e dissermos que Deus não é demasiado poderoso para fazer ou transformar ou fazer mitigar essa necessidade. Portanto, quando Jesus está presente, Ele não só abre os nossos olhos para as necessidades, mas Ele faz-nos confiar no seu poder. Ele faz-nos confiar no seu poder. A Igreja confia no seu poder, porque nele, e Ele dá-nos confiança de que nenhuma dificuldade é grande demais. 8 anos paralisado. Enéas estava há 8 anos paralisado. Pedro olha para este homem e não lhe oferece um método infalível. Não lhe oferece um conselho. Não lhe oferece palavras. Tantas palavras nós ouvimos nos nossos dias hoje. Tantas. Palavras ocas, palavras vazias, que parecem ter a solução para tudo, mas não têm solução para absolutamente nada. Não é isso que Pedro lhe oferece. Pedro simplesmente lhe diz: Enéas, Jesus Cristo te cura. Segue a tua vida. Pega no teu leito. Anda. E diz-nos o texto que ele imediatamente se levantou. 8 anos. Pedro sabe, quando diz Enéas, Jesus Cristo te cura, Pedro sabe e mostra quem tem o poder. Pedro diz, Jesus Cristo te cura. Ele diz com esta frase que ele compreende e quer fazer compreender àqueles que o ouvem que é Jesus Cristo que tem o poder. Ele não chama a atenção para si mesmo. Não chama a atenção para si. Ele aponta única e exclusivamente para Jesus. E Enéas levanta-se imediatamente. 8 anos. 8 anos não são suficientes. 8 anos não resistem à palavra Jesus Cristo te cura. Não resistem. Em Jope, Pedro está perante a situação da morte de Dorcas. É uma situação ainda mais grave, como facilmente nós conseguimos compreender. Dorcas não está apenas doente, Dorcas está morta. Então Pedro pede que todos saiam da sala. Pedro, tendo feito sair a todos, diz o versículo 40, põe-se de joelhos e disse, Tabita, levanta-te. É isso que ele faz? Ele não faz isso. Reparem, se nós estamos bem lembrados do episódio da filha de Jairo, Jesus faz algo muito semelhante. Ele chega à casa de Jairo, a filha já está morta, há ali choro, ele pede para todos saírem e apenas entra no lugar onde está a filha de Jairo, o pai e a mãe, e mais quem? Pedro, Tiago e João. Os 3 discípulos. Pedro, que está aqui em Jope com Dorcas, estava lá. Portanto, Pedro viu aquilo que Jesus fez. E Pedro podia dizer, bem, vou fazer o mesmo que Jesus fez. Eu vou simplesmente dizer, levanta-te. É isso que Jesus faz. Mas Pedro não faz isso. Pedro, de uma forma deliberada, põe-se de joelhos e ora. Orou. E voltando-se para o corpo, disse, Tabita, levanta-te. Pedro podia dizer, eu vou mostrar a toda a gente que faço as mesmas coisas que Jesus fez, da mesma forma como Jesus fazia. Mas Pedro não faz isso. Pedro não faz isso. Pedro não imita teatralmente Jesus. Pedro pede que todos saiam, ajoelha-se e ora. Ele mostra, mais uma vez, que sabe e quer mostrar que não controla a situação.
Não é nele que está o poder. Não é nele que está o controle da situação da vida desta mulher, mas ele depende de Cristo Jesus. E por isso ele ora. Por isso ele demonstra a necessidade de que é necessário orar. E então depois disso, Tabita, levanta-te. E dependendo do poder do Senhor, ele crê no poder dele e imediatamente aquela mulher se sentou, se apresentou viva. Se apresentou viva. No caso do paralítico não são 8 anos, mas são 38 anos que levam este homem em que a sua vida é mudada. Irmãos, deixem-me dizer-vos o seguinte. A Igreja nunca avança, ou não avança porque é capaz. Nós podemos ter muitos recursos, e temos. Deus tem-nos dado tantos recursos. Esta é uma Igreja que tem tantos recursos. Graças a Deus por eles. Tantos recursos, tantos bons pregadores, deixem-me dizer-vos isto. Tantas boas famílias, tantos recursos financeiros, tantos recursos físicos, temos tanta coisa. Temos. Isso é dádiva de Deus. Podíamos olhar para a Igreja do Silveiro, para outras igrejas. Há tantos recursos. Mas a Igreja não avança por causa desses recursos, irmãos. Nunca achemos ou estejamos convencidos que a Igreja tem capacidade em si mesma para avançar. Tem capacidade em si mesma para fazer acontecer coisas. Tem capacidade em si mesma para crescer porque temos essa capacidade. Não. A Igreja não avança porque é capaz, mas a Igreja avança porque confia naquele que é capaz. A Igreja confia naquele que tem todo o poder. Ai de nós, se algum dia nós acharmos que a Igreja vai avançar porque eu sou capaz, porque eu consigo, porque eu tenho capacidades. Ou porque o irmão que está ao meu lado tem essas capacidades. Isso é um tremendo erro. Pedro mostra-nos claramente que continua a confiar naquele que tem todo o poder. E esse é única e exclusivamente Jesus. No entanto, se confiamos no poder de Jesus, irmãos, precisamos de confiar mesmo. Há muitas crises no meio da Igreja. Muitas. Crises pessoais. Há crises espirituais, há crises físicas. Há desafios. Constantemente a Igreja é colocada perante desafios. Há cansaço espiritual. Tantas coisas vêm à nossa vida, ou à vida daqueles que estão próximos de nós. E muitas vezes nós desistimos dessas crises. Deixamos-nos vencer por essas questões. Deixamos-nos vencer porque achamos que Cristo não tem assim tanto poder. Desculpem dizer isto, mas é verdade. É verdade. Há áreas na nossa vida que nós já consideramos que ali Jesus não vai ter poder para transformar. Há áreas da nossa vida que nós já desistimos. Não de confiar em nós, porque aí vale a pena desistir. Mas há áreas da nossa vida que nós já dissemos, nem vale a pena incomodar o Senhor com isto, porque está arrumado. Fechamos numa gaveta e deixamos de confiar no poder do Senhor. Irmãos, um homem paralisado há 8 anos, um homem paralisado há 38 anos, 2 mulheres mortas. Há alguma coisa que nós tenhamos a ousadia de dizer Jesus não consegue transformar isto? Há alguma pessoa que nós já dissemos é impossível que Jesus salve esta pessoa. É tanto pecado. Já desistimos de continuar a clamar ao Senhor para que a sua palavra venha ao encontro dela e a faça ajoelhar o seu joelho. Faça arrepender-se do seu pecado e crer em Cristo Jesus como seu Salvador. Um familiar, um amigo, alguém próximo de nós, que nós já perdemos a esperança de que Jesus o possa ou a possa salvar. Também já a colocamos nesta gaveta. Irmãos, onde é que nós desistimos de confiar no poder de Jesus? Quando é que isso aconteceu? Onde Jesus está presente, a Igreja confia que Ele tem todo o poder. Todo. Para fazer aquilo que quer. Como quer. E quando quer. Irmãos, quando a Igreja confia no poder de Jesus, algo inevitavelmente acontece.
E isto está relacionado com a missão da igreja. Quando a igreja confia no poder de Jesus, as pessoas começam a perceber quem Ele é. Quem Cristo é. Porque onde Jesus está presente, pessoas continuam a crer. Nós temos esta garantia da parte de Deus, de que Ele continua, irmãos, a salvar pessoas. Disse-lhe Pedro, Enéas, Jesus Cristo cura, levanta-te, arruma ao teu leito. Ele imediatamente se levantou. E o que é que acontece? Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Dois contextos diferentes, duas cidades diferentes, dois episódios diferentes, mas o resultado é o mesmo. Aqui, diz-nos o texto que todos os habitantes de Lida e de Sarona se converteram ao Senhor. Mas o texto diz que são todos. Então vale a pena acreditar no texto. Viram-nos todos os habitantes de Lida e Sarona. Sarona era uma cidade perto também de Jope, a cerca de 80 km de Jope. E converteram-se ao Senhor. Em Jope, diz-nos o texto, que isto se tornou conhecido por toda a Jope. E aqui não todos, mas muitos creram no Senhor. Portanto, depois da cura de Enéas, a região de Lida e de Sarona volta-se para o Senhor. Depois da ressurreição de Dorcas, diz-nos o texto que muitos creram no Senhor. Ora, Lucas é intencional. As pessoas não creram em Pedro. As pessoas não passaram a seguir Pedro. Vamos seguir este homem, ele faz as mesmas coisas que Jesus fazia. Vamos seguir porque nele há poder, nas suas palavras há poder. Ele disse, Tabita, levanta-te. E esta mulher levantou-se. Ele disse, Enéas, Jesus Cristo cura. E esta mulher, vamos seguir Pedro. Vamos crer em Pedro porque ele tem todo o poder. O texto não nos diz isso. O texto diz-nos que as pessoas não creram em Pedro, mas creram no Senhor. Creram no Senhor. Os milagres, irmãos, não são o fim da história. Nunca foram, nem nunca são. Mas apontam para quem Jesus é. E isto lembra-nos tão claramente qual é a missão da igreja. Isto lembra-nos tão claramente qual é o nosso papel. O que nos é chamado a fazer. Isto lembra-nos que a missão da igreja continua a ser esta. E continua a ser viva. Deus continua a salvar e Jesus continua a chamar pessoas para si. Deus continua a salvar e Cristo continua a chamar pessoas para si. Portanto, a nossa missão, a missão da igreja, a nossa responsabilidade não é apresentar resultados, não é apresentar números, não é apresentar coisas feitas, mas a nossa missão é única e exclusivamente tornar Jesus visível. Tornar Jesus reconhecido através da nossa vida, através da nossa pregação, através de tudo aquilo que fazemos. A nossa missão é mostrar Jesus. É dizer, olhem quem é o meu mestre. Olhem para o poder que ele tem. A nossa missão e a missão da igreja é essa. Mostrá-lo, torná-lo visível, torná-lo patente, tornar inequívoco que ele está presente no meio de nós. De que ele é a personagem principal da nossa igreja, da nossa vida. E nós só queremos mostrar a ele, não queremos mostrar a nós. Não queremos mostrar as nossas habilidades, o nosso poder, a nossa capacidade. Queremos apenas mostrar quem é Jesus. E onde Jesus é visto, nasce imediatamente uma responsabilidade de resposta. É isso que acontece. Quando Jesus é mostrado, as pessoas têm que responder. Ou creem ou não creem. Mas essa necessidade de resposta acontece quando Jesus é mostrado. E essa é a nossa missão, irmãos. O texto termina com um versículo muito pequeno. Parece até um simples apontamento geográfico, um simples apontamento, o ponto de situação do que está a acontecer. Diz que Pedro ficou em Jope muitos dias em casa de um curtidor chamado Simão. Isto parece de facto ser um pequeno versículo insignificante, mas não é. A informação é que Pedro ficou ainda ali naquela cidade, mas ficou na casa de um homem chamado Simão, mas que tinha uma profissão muito particular. Era curtidor. Um curtidor era alguém que trabalhava com peles de animais mortos. Para os judeus, era uma profissão impura. Uma profissão impura. Para Pedro, um judeu a sério, era uma profissão impura. Mas é nesta casa que ele fica durante uns dias. Ora, isto parece só uma coisa de menor importância, mas se nós
sabemos. Se nós repararmos no que vem a seguir no capítulo 10, que é o capítulo em que um centurião gentio se converte ao Senhor, e Pedro tem um papel importante aí, nós percebemos que ao mesmo tempo que Deus faz milagres visíveis, através de Pedro, milagres tremendos, ficam patentes a todos aqueles que estão ali à volta. Ao mesmo tempo que Deus faz coisas visíveis e tremendas, Deus também prepara mudanças silenciosas no coração da igreja. Na mesma igreja, no mesmo tempo, nos mesmos dias, Deus faz coisas que saem nas capas dos jornais e faz coisas que ninguém percebe que está a fazer. E isto mostra-nos claramente que Deus está a agir, irmãos. Deus muitas vezes age no nosso meio sem que nós percebamos. Confiemos no poder de Deus. Confiemos que Ele está a fazer aquilo que tem que fazer. Atos 9 mostra-nos uma igreja onde Jesus está presente. Sem dúvida. Uma igreja que vê as necessidades, confia no poder do Senhor, que continua a ser usada para que muitos creiam no nome do Senhor. A pergunta, portanto, final, não é se Deus ainda pode agir. A pergunta não é essa. Essa é a pergunta errada. Não é essa a pergunta. Se Deus ainda pode agir. A pergunta é se nós vivemos como uma igreja que acredita que Jesus está vivo no meio dela. Essa é a pergunta. Vivemos como alguém que crê nisso? Vivemos como uma igreja que tem a percepção clara de que Jesus está presente no nosso meio. E estando Jesus está o seu poder. Poder para curar, poder para transformar, poder para perdoar, poder para salvar e para tudo isso. Vivemos como uma igreja que confia nessa realidade. Mas que o Senhor abra os nossos olhos, fortaleça a nossa fé e nos use para a sua glória. Como dissemos, a igreja não avança por programas, por capacidades humanas, mas pela presença viva de Jesus. Creiamos nisto. Para quem está aqui e que se sente paralisado, seja fisicamente, espiritualmente, se sente sem esperança, olha para este texto e identifica-se não tanto com Pedro, mas com quem passa dificuldades. Identifica-se com Enéas, identifica-se com Dorcas. Deixa-me dizer-te, a ti, que te sentes assim, que o mesmo Jesus que curou Enéas continua a chamar pessoas a levantarem-se, a crerem no seu poder e a depositarem a sua esperança nele. Crê nele. Olha para ele. Seja qual seja a tua realidade, a tua dificuldade, a tua situação, crê única e exclusivamente nele. Crê no seu poder. Ele tem poder para te levantar, tem poder para te perdoar, tem poder para te chamar para si. Ele tem poder para isso. Crê nele. Irmãos, para a sua glória e para a nossa bênção. Amém.